Em dezembro de 2003, eu tive a oportunidade de fazer um retiro que chama Encontro Face a Face com Deus. Quem aqui já ouviu falar desse encontro, já fez esse encontro, ou já fez esse encontro? 2 pessoas, 3 pessoas. Em dezembro de 2003, eu estava procurando uma renovação espiritual. Eu era líder de jovens e líder de louvor de um ministério, chamava Santuário da Família, na cidade de São João Batista, uma igreja que nasceu na cidade de Itajaí. Quem aqui já ouviu falar? Santuário da Família. O saudoso bispo Samuel já está com o Senhor também. Samuel Francelino. Minha mãe teve um novo nascimento, essa transição da igreja romana para a igreja evangélica se deu lá no Santuário da Família, que também era chamado de CI, né? Conhecido por CI. Na época, minha mãe tinha uma loja na cidade de Balneário Camboriú, uma loja de calçados. E daquele tempo do RV, né? Quem lembra do Plano Collor, do RV, infelizmente a loja dos meus pais encontrou problema, encontrou um momento de dificuldade, e ali a minha mãe, convidada por uma amiga, começou a frequentar os cultos na cidade de Itajaí, do Santuário da Família. E ali a minha mãe teve um novo nascimento e começou depois então a trazer o Evangelho para a nossa família. E através da minha mãe, depois todos nós fomos alcançados. Né? E já não sei mais por que eu estou falando isso. O Espírito Santo sabe. Me ajuda aí, Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, a nossa família toda foi alcançada através da minha mãe. Eu já tinha falado no começo, né? E agora eu já sei, o Espírito Santo é bom, que ele ajuda a gente, né? Então, depois a minha mãe começou um grupo de estudo bíblico na nossa casa. E quando ela passou por esse processo de novo nascimento, e um pastor lá do Santuário da Família, designado, ia dar estudo bíblico lá na nossa casa. Depois, com o tempo, eu vim me converter, né, passar por um processo de conversão também. No começo eu não queria nem participar dos grupos, ficava rindo da minha mãe, ficava fazendo brincadeirinha com ela, fazendo deboche. E acabei então depois me convertendo, e houve um tempo de esfriamento espiritual. Me converti, comecei já a servir na igreja, tocando violão. Depois participei, me tornei líder de jovens, tesoureiro da igreja, e tudo que me dava na mão para fazer, eu queria fazer. Eu estudava, fazia faculdade, me formei na FEB, aqui na cidade de Brusque, né? Sou formado em administração de empresas. Trabalhei em 3 empresas grandes aqui na cidade de Brusque. Trabalhei na Felbutz Fênix, trabalhei na Krieger e trabalhei na Coach. Todo mundo aqui já ouviu falar na Coach, né? Então eu trabalhava cedo na Coach. E eu me lembro então que houve um momento que eu estava passando por um esfriamento espiritual, um certo desgosto e um momento ruim, onde eu já estava desacreditado de homens de Deus. Eu fui uma pessoa que tive muita decepção com pastores. É triste dar esse testemunho, né? É ruim, está até gravando, né? Mas eu tive muita decepção com pastores, né? Eu passei por verdadeiros traumas com pastores. Um dos traumas mais terríveis que eu passei, 1 ano de conversão, pastora Lúcia. Foi feito um culto de dezembro, né? Culto de final do ano. E aí, sabe como é que é culto de final do ano? É culto de festa, né? Virada do ano e tal. E eu pedi uma oportunidade, eu fiquei emocionado, 1 ano de conversão. Eu pedi uma oportunidade para vir na frente e dar uma palavra de agradecimento. Eu queria agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que é minha mãe na fé, né? E o meu sogro, que é meu pai na fé, meu José Moacir Muniz, tem nome de José, né? Já disse tudo, né? E aí, eu peguei o microfone e comecei a agradecer a Deus pela vida deles.
E ali, irmãos, eu já comecei a cair em lágrimas, né? Porque eu sempre, para chorar, é bem facinho, né? E comecei a chorar de emocionado, 1 ano de convertido, passando por aquele processo de transformação na minha vida. E para minha surpresa, no final do culto, o pastor me chamou na salinha, né? O gabinete pastoral. Quem aqui já ouviu falar em gabinete pastoral? Fui chamado, 1 ano de convertido, fui chamado no gabinete pastoral para conversar com o pastor. Esse pastor também já está na glória com o Senhor. Meu primeiro pastor. E, para minha surpresa, ele disse: irmão Cristian, senta aí por gentileza. Ixi, deu B.O., pastor. Deu problema. O que eu fiz de errado? E ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: você não sabia que o homem não chora? Você não sabia que o homem que é homem não chora? Mas como assim? Qual que é a diferença? Por que mulher pode chorar e homem não pode? Como assim? Não, porque homem é macho. Homem não pode chorar. E ali, com 1 ano de convertido, eu já tive que experimentar o meu primeiro trauma, né? Aprendi que não podia chorar. Você sabia, irmãos, que eu estou falando aqui, o Espírito Santo é que está direcionando, né? Sabia que isso é muito sério. Hoje, depois, estou com 47 anos de idade, aí você começa a aprender, né? A gente vai aprendendo tantas coisas na caminhada cristã. E uma das coisas que eu aprendi muito sério, quando uma pessoa é impedida de chorar, primeiro que isso é um abuso emocional. Isso é um abuso emocional. Segundo, que isso provoca traumas nos sentimentos. Isso pode paralisar o sentimento de uma pessoa. Isso é muito sério. Olha aqui para mim. Não é pecado ser homem. Pecado é querer ser Deus diante dos homens. Então ninguém está livre de tristezas. Ainda hoje meio-dia, Deus me deu uma direção, irmãos. Eu gravei uma live, era meio-dia. Você entrar lá no meu Instagram, PR Cristianos Unidos, está lá a live. O tema da mensagem que Deus me deu, pastora Lúcia: Deus fica triste? Será que Deus fica triste? Eu fiz uma pergunta, deixei no ar assim para ver se alguém respondia. E Deus me deu uma palavra, Gênesis 6:6. E se entristeceu Deus profundamente por ter criado a humanidade. Esse você já sabe o que aconteceu, né? Decidiu mandar um dilúvio e acabar com... Deus fica triste. Aí eu falei, né, com o Espírito Santo: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado. O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Não. O Espírito Santo é Deus, não pode entristecer ele porque ele fica triste. Deus se entristeceu ter feito um homem, porque o pecado estava tão tomado e Jesus chorou, né? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, quando ocasião da morte do amigo dele chamado Lázaro. Eu pergunto: se Deus fica triste, o Espírito Santo também, e o Filho também chora, aí eu pergunto: nós não podemos, né? Deus pode ficar triste, o Espírito Santo pode se entristecer, Jesus, o Filho, pode ficar triste, e nós somos a 4ª pessoa da Trindade e não podemos ficar tristes. Porque, afinal de contas, primeiro, se eu sou homem, é feio chorar. Se eu sou evangélico, pastor, líder de alguma coisa, aí piorou, né? Agora mesmo não pode mais chorar. Vai estar proibido de chorar. Não, isso daí é uma invencionice da religião. Porque nós somos seres humanos. Seres humanos têm sentimentos. Seres humanos têm emoções. Tem hora que dá vontade de rir muito. O pastor Cristo é mais difícil, porque ele não é muito bom em contar piada, tá, irmão? Eu sei umas 3 piadas de crente assim, mas eu até nem me arrisco a contar, porque pode dar problema. Não é meu dom. Não sou o pastor Cláudio Duarte, né? O pastor Cláudio Duarte, nesse exato momento, está pregando no aniversário do pastor Silas Malafaia, né? Vamos honrar que está gravando aqui, vamos aproveitar a oportunidade, né? Vamos dar um aplauso aí para o pastor Silas Malafaia, está fazendo aniversário hoje. Eu vi lá no Instagram que ele está pregando no aniversário dele, lá na Advec, no Rio de Janeiro, nesse exato momento que eu estou pregando aqui, é o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte tem o dom, né, de fazer a pessoa rir. E eu tenho o dom de fazer a pessoa chorar. É porque eu levo as pessoas a uma reflexão profunda. Por isso que o Espírito Santo já está me preparando aqui para você precisar chorar. Não tem problema não, irmão, chora. Mas é só uma brincadeira, viu? Mas resumindo, voltando aqui para o foco, irmãos.
Eu passei muitos traumas, muitas decepções com pastores, perseguição. Não quero entrar no mérito da questão aqui, porque, irmãos, é forte o negócio. Isso é coisa para a gente fazer um retiro fechado. Mas aí, quando foi para o ano de 2003, eu estava uma pessoa desacreditada, uma pessoa triste, abatida, não acreditava mais em homem de Deus, nem pastor, nem nada disso. Aquela sensação com vontade de desistir. E foi onde eu ouvi falar desse encontro com Deus. Esse encontro face a face com Deus. E ali, mais um trauma, né? Fui pedir autorização para o meu pastor, para poder fazer o encontro face a face com Deus. Aí o meu pastor, que na época era do Santuário da Família, né? Do CI, esse pastor hoje está desviado. Só Jesus na causa, né, irmão? O pastor, ele e meu pai também, meu pai hoje é pastor Dalci, da Igreja Batista Restaurando o Amor, na cidade de Canelinha e Tijucas. Eu convidei ele para estar aqui, mas ele tinha outros compromissos e tal. Ele disse, hoje não vai dar. Senão ele ia vir me acompanhar hoje à noite. Meu pai está com 74 anos, né? Servindo a Deus. A palavra que ele mais ama, pastor Alício, você ministrou aqui no comecinho, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Está até no envelope de dízimo da igreja dele. Geralmente, envelope de dízimo, a gente encontra aqueles versículos, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E faço prova de mim. No envelope de dízimo da igreja do meu pai está, sejam firmes e constantes. Ou seja, seja firme e constante também no financeiro, né, irmão? E aí eu e meu pai chegamos para o pastor e disse o seguinte: a gente ouviu falar desse encontro face a face com Deus, que muda, que transforma, que liberta, que cura, que restaura, não sei o quê. E a gente está precisando de um avivamento. Podemos fazer, pastor? Aí o pastor olhou para nós e disse: é o seguinte, se vocês quiserem fazer, vocês até podem fazer, mas eu vou ter que desligar vocês da igreja aqui e agora, porque eu não concordo que vocês vão fazer esse retiro. Não precisa. Mas pastor, nós não sentimos que nós precisamos de um avivamento, de cura, restauração. Não, você decide. Naquela época tinha uma teologia. Qual que é o nome do irmão mesmo? Irmão Silvio, tinha uma teologia. Mateus 18, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, se vocês querem fazer o retiro aí, o encontro com Deus, nós vamos desligar vocês aqui agora da igreja. E aí você acredita, irmão, que o pastor desligou eu e meu pai da igreja? Que autoridade, não? Meu Deus, agora, querubim ungido da guarda, poder para desligar as pessoas do corpo de... Nós fomos desligados. Jesus. Então, essas histórias, né? Então, amados, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eu e meu pai fomos fazer o tal do encontro com Deus, o encontro face a face. Irmãos, foram 3 dias onde Deus transformou as nossas vidas completamente. Deus restaurou todos os meus sonhos, até sonho que eu não tinha, Deus me deu. Deus falou para mim que eu ia ser pastor. Deus me curou completamente naqueles 3 dias do encontro com Deus. E ali naquele encontro, eu sempre tive o hábito, eu sempre tive o dom de fazer teatro. Durante muitos anos eu fiz teatro. Eu sempre toquei violão na igreja. Pregava também a palavra. Já desde cedo, quando me converti, eu tive a oportunidade já, com pouco tempo de conversão, de começar a pregar a palavra em culto de jovens, até mesmo no culto principal. E ali no meu encontro com Deus, Deus falou para mim uma coisa: eu vou requerer de você todos os dons que eu coloquei nas tuas mãos. Porque a gente que prega a palavra, né, pastor, missionário e tal, a gente pensa assim, Deus me chamou para ser pastor, então agora o violão eu vou aposentar. O dom do teatro também vou aposentar. Eu vou aposentar porque agora eu sou pastor, então pastorear e pregar. Não. Deus falou claramente comigo: você não vai enterrar nenhum dos talentos que eu te dei. Quem consegue conhecer a passagem dos talentos? Né? Então, o talento foi feito para usar.
Então, se você tem 2, usa os 2. Se você tem 3, usa os 3. Se tem 4, usa os 4. Se tiver 5, glória a Deus, usa os 5. Porque Deus vai requerer, irmão. Principalmente, já vi aqui que estamos tudo no mesmo espírito. O povo aqui acredita que Jesus está voltando, né? Então, irmãos, é mais do que nunca, a hora é agora. A hora é agora de usar tudo. Usar tudo que você tem. Né? Transforma o teu arado lá, transforma a tua foice, o teu machado, transforma em arma e vamos para a guerra. Porque a hora de lutar é agora. Irmão. Amém? Por isso, eu fiz questão de tocar um louvor antes de pregar, né, que ele já vai aquecendo, né? O louvor, ele liberta, cura, restaura, atrai agora a atmosfera, muda a atmosfera, né? É para você, na verdade, a gente costuma dizer que nós estamos da área do louvor e da adoração, né, que o louvor é anestesia, né? A gente, Deus, quando quer fazer uma cirurgia, primeiro é anestesia antes, irmão. Se prepara aí. Mas eu queria dar um tema para essa mensagem. Agora eu vou começar a pregar, tá, irmãos? Isso é só a abertura. A pastora Lúcia disse que podia até meia-noite. Meu Deus. Aleluia. Fala, Deus. Só para saber se tem crente aqui. Porque diz a Bíblia que crente até o diabo é, né, irmão? Eu quero ver se você é crente mesmo. Daquele do reteté. Daquele do faca na caveira. Ele que aguenta o tranco. Fica tranquilo, tá? Não é tremendo. É só para descontrair. Mas, irmãos, eu queria dar um tema para essa mensagem. Eu queria que você repetisse comigo. Você pode até olhar para a pessoa que está do seu lado. Essa é a parte mais chata da pregação, quando o pregador manda você repetir uma frase. Mas também faz parte da anestesia, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado. Quem nasce e não cumpre o propósito, morre 2 vezes. Vamos repetir? Quem nasce e não cumpre o propósito, morre 2 vezes. Pode dar um aplauso ao Senhor? A frase não é minha não, irmão. Tem direitos autorais. É do meu pastor, apóstolo René Terranova. Tem que aproveitar que está filmando. Eu estou honrando todo mundo. Já honrei a pastora Lúcia. Honrei até o pastor Quirino. Quando ele chegar lá no céu, o pastor Quirino, ó, estive lá, mas não esqueci do senhor. Amados, essa passagem bíblica, nós encontramos aqui 2 homens. Contraste entre 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. Um estava bem vestido, com púrpura, linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Pensa, o camarada do carrão, você já vai imaginando na tua mente, né? O cara do carrão importado, que mora no palácio, roupa de granfino, terno importado, gravata da hora, sapatão lustrado, dinheiro no bolso, conta bancária cheia. Eita glória! E do outro lado, um mendigo chamado Lázaro. Antes de vir para cá, eu estava pesquisando, né? Nenhum outro mendigo da Bíblia aparece com nome. Todos os outros mendigos que são citados na Bíblia não tem nome. Lázaro é o único que tem identificação. Esse pelo menos é um mendigo com identificação, já é alguma coisa, né, irmão? Que outros nem nome tem, nem aparece nome, porque quando fala em pobre, mendigo, geralmente é sinônimo de desprezo, é sinônimo de gente que não deu certo, é sinônimo de gente que deu ruim, provavelmente está em pecado, é desgraça, porque ó, na vida do cara perdeu o RG. É os 4C, né, irmão Felipe? É pobre, irmão. Coitado. Mas esse aqui tinha uma coisa boa, ele tinha uma identificação. O nome dele se chamava Lázaro. Mas em contrapartida, a Bíblia diz que ele jazia cheio de chagas. Imagina, o camarada cheio de ferida, à porta da casa do rico.
E a Bíblia diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Coisa terrível, meu irmão, quando você tem desejo de comer aquela comidinha que faz muito tempo que você não come, né? Tem gente aqui que gosta de comer picanha. Meu Deus, quanto tempo que você não come picanha? Aí tem aquele que gosta de comer sushi, mas está quanto tempo sem comer o sushi? Aí tem aquele que gosta de comer o alcatra, ou uma galinha ensopada na panela de ferro, temperado com cominho, né? Da minha avó. Meu Deus do céu, o cominho tirava do pé. Até arrepiou no estômago agora. Imagina a sensação do cara. O cara lá na frente da casa do rico, desejando comer o que ele tinha para comer, queria comer. E só podia ser a migalha. Só a migalhinha já estava bom. Nem precisava ser muita coisa, irmão. Só uma migalha. E para piorar a situação, diz a Bíblia que os próprios cães vinham lamber as feridas. Olha a situação. Olha o contraste. Camarada rico, poderoso, e do outro lado, na mesma parábola, né? Isso é considerado uma parábola de Jesus. O pobre, cheio de ferida, cheio de desejos, desejando comer as migalhas. Os próprios cachorros lambiam as feridas do camarada. Está pior que Jó, né, irmão? Vamos ir vendo a situação do camarada que está pior do que Jó, né? E diz a Bíblia então que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, irmão, para a gente resumir aqui, para simplificar, é o C, aquele quinto C lá que o irmão Felipe falou, é o céu. Amém? É o céu. Não vamos entrar aqui em teologias profundas e complicadas. O evangelho de Jesus é simples, irmão. O ser humano é que complica. O mais difícil do evangelho, sabe o que é? É praticar. Porque Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Quem é santo se santifique mais ainda, e quem é sujo se suje. Aí, irmãos, o difícil é ser santo. Difícil é vir aqui pregar com autoridade, porque Deus só dá autoridade para quem vive a palavra. Quem não vive, irmão, pega aqui o microfone, é só letrinha, só sopa de letrinha. Você fica assim, meu Deus, olhando no relógio, que hora que eu terminar essa pregação, pastor Lúcia, pelo amor de Deus, tem que comprometer. Vou para casa do meu fantástico. Então, pregação bonita não converte, irmão. Roupa bonita também não salva. O que salva é coração convertido. É gente que mudou de vida. Gente que se encontrou com Jesus. Por isso que o tal do encontro face a face é tremendo, irmão. Porque você vai lá para encontrar. E quando se encontra com o homem é santo, irmão. Aleluia. Um varão de branco. Então morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi para o céu. Esse daí conseguiu chegar no paraíso. E diz a Bíblia que morreu também o outro, o rico, o poderoso também morreu. E foi sepultado. Só que diz que esse daí, no inferno, ou seja, ele não foi para um lugar muito bom. Perdão, queridos, perdão. Na verdade, os dois, esse foi para o inferno. Desculpa aí. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe. Isso aqui é uma parábola, tá, irmão? Lá no inferno não dá para ter esse tipo de visão, não, tá? Lá no inferno não tem mais volta. Isso aqui é uma parábola, vamos deixar bem frisado, tá, irmão? Você tem gente aqui que vai pensar que vai chegar lá no inferno e vai ter visão. Você vai ter uma visão de fogo, tormento, sofrimento e dor. Essa é a única visão que tem. Quem aqui já viu no YouTube, né? Vídeos, para quem acredita, né? Para quem acredita, eu já tive a oportunidade de ver vídeo, áudio, muito tempo atrás, de pessoas que tiveram essa experiência, né? De ter tipo de uma morte, né? A pessoa ela apaga e ela tem uma visão, ela fica ali em coma 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois ela volta. E assim como a gente viu na Bíblia que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão do paraíso, né? Que ele chegou a ouvir palavras inefáveis que não era lícito compartilhar com o ser humano. Imagina que visão.
Quantos aqui escutaram? Dezenas, talvez, de testemunhos de pessoas que já tiveram essa experiência de ficar em coma 1, 2, 3 dias e ter uma visão do céu. Mas também eu já ouvi experiência de pessoas que ficaram em coma e tiveram uma visão do inferno. E o lugar lá, irmão, não é nada bom. Nada bom. Não tem esse negócio de sabe, visão boa no inferno. Lá não tem visão boa, não. Mas aqui é uma parábola. Uma parábola é uma história que Jesus amava contar parábolas, porque Jesus adorava contar história para poder facilitar a pedagogia, né? A didática. Jesus era um excelente pedagogo. Então, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no céu. Então ele clamou, o rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Imagina a situação, irmão. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem os de lá passar para cá. Olha aqui para mim, irmão. Quem vive e não cumpre o propósito morre 2 vezes: morte física, morte espiritual. Não tem mais volta. Né? O irmão ali contou que já foi espírita, né? E, infelizmente, ainda existem pessoas nos dias de hoje que acreditam, né? Nesse negócio aí de reencarnação. Mas, biblicamente falando, irmão, a decisão de viver o propósito pelo qual Deus te criou é aqui na terra. A decisão de ser feliz, de viver os sonhos e os planos de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, um fim no qual vocês desejam. Então Deus já tem um plano, irmãos. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Antes da fundação do mundo, ele já fez um plano para você e para mim. Davi, ele disse no Salmo 139, todos os dias da minha vida foram contados por ti no ventre da minha mãe, todos os ossos já foram a ti revelados. Davi nasceu para cumprir o propósito. E eu quero dizer que essa pessoa linda, cheirosa, perfumada, cabeluda ou sem cabelo, que está do seu lado, é um vaso escolhido, um vaso de honra escolhido para cumprir o propósito. Amém? Mas se eu disser não para Deus, se eu me recusar a cumprir o propósito, se eu resolver querer entrar em atrito com Deus, se eu me esquecer que Deus existe e resolver pegar atalho ou escolher o caminho do pecado, eu poderei ir parar no mesmo lugar onde esse camarada aqui rico foi parar. E não tem volta. Não tem volta. E aqui na Bíblia a gente vê que ele tentou dar um jeitinho, né? Eu acho até que esse camarada aqui deve ser brasileiro, né? Desculpa aí, é só uma brincadeira. Mas o cara era um rico com espírito brasileiro. Porque o brasileiro tem a mania de dar um jeitinho, né? Eu vou dar um jeitinho. É o seguinte, irmão Abraão, querido, lindo, maravilhoso. Faz o seguinte, eu não quero fazer um pedido. Eu peço, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
que eles lhes dê testemunho, a fim de que não venham também por este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão poucos acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida.